A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report aqui na BMC News. Hoje os nossos convidados são Alcione Albanese, criadora da iniciativa Amigos do Bem, o João Adib, CEO da CIMED, e Ricardo Lordes, o fundador e presidente da agência Pátria. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre vários temas. Nós vamos do voluntariado, terceiro setor, até o empreendedorismo, a importância da empresa nacional. Vamos falar também de ESG. Hoje a pauta um tanto quanto eclética, mas nós vamos começar pela Alcione, que Amigos do Bem completa agora 30 anos de existência. É uma marca absolutamente formidável. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi o início dessa aventura. Você fez uma transição de empresária para uma das maiores, um dos maiores ícones da filantropia brasileira. Conta para a gente como é que foi essa passagem, para depois, então, nós conversarmos sobre a iniciativa em si. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, nessa manhã. Estou muito feliz de estar aqui. Eu falar do nosso trabalho, nós começamos em 1993. A primeira viagem que fizemos, nós não imaginávamos que existisse um outro país dentro do nosso país. Pessoas que viviam sem absolutamente nada, sem saber em que ano que viviam, não tinha energia elétrica. Nós chegamos no sertão do Nordeste. Isto foi porque mães de crianças das nossas creches em São Paulo, que já viviam em favelas muito pobres, falavam: Alcione, a minha família está morrendo no sertão, sem alimentos, sem roupas, sem nada. E eu reuni 20 amigos e nós fizemos uma viagem com 1.500 cestas básicas. Não conhecíamos nada, nem sabíamos nem o que íamos encontrar. E nós fomos percorrendo as estradas e acabando o verde, ia chegando a seca, e ali nós começamos a encontrar centenas de povoados sem absolutamente nada. O nosso início foi esse. E quando nós voltamos dessa nossa primeira viagem, eu reuni meus amigos e falei: eu não sou mais a mesma pessoa. A pessoa que foi não é a que voltou. Dentro de mim algo já tinha mudado. Eu passei a ver as pessoas e senti-las de forma diferente. E nessa viagem, eu sempre digo que foi uma indignação muito grande. E a indignação, ela tem que vir com ação. E aí nós começamos a agir. Mas eu também não imaginava, hoje falando de 30 anos, que essa viagem, com 20 amigos, nós chegaríamos onde nós chegamos hoje. E hoje vocês atendem quantas pessoas, qual o tamanho da iniciativa e também quando vocês começaram a fabricar castanhas, que hoje é um produto conhecido por todos? Nós hoje atendemos 150 mil pessoas em 300 diferentes povoados. Temos 10 mil crianças que nós vamos buscar até 30 quilômetros de distância todos os dias. Nós temos 15 unidades produtivas. Nós hoje temos empreendedorismo, tecnologia, estamos já desenvolvendo jovens. Nós temos hoje mais de 200 jovens já a caminho de se tornarem desenvolvedores. Então, o projeto começou primeiro levando alimentos
porque a fome é uma batalha diária e milhares de pessoas passam fome ainda hoje. Quando nós começamos, a gente só éramos alimentos, roupas, remédios, mas depois nós vimos que nós precisaríamos transformar a vida deles. E só se transforma através da educação. A educação é a base. Se não houver educação, você não tem como falar em futuro. Foi quando nós começamos com as nossas escolas, com os nossos centros de transformação, levando atividades, 24 diferentes atividades. Hoje nós desenvolvemos com estas 10.000 crianças e a gente já pode colher o fruto dessa transformação, porque nós já temos uma geração transformada. Então é um trabalho extremamente complexo, extremamente difícil, Aloysio, porque fazer o bem já não é tão fácil, né? Fazer o bem longe de casa, a 3.000, 4.000 quilômetros de distância, é um desafio. Você tocou num ponto que é muito importante, porque existem algumas pessoas que enxergam a iniciativa da Alcione como algo meramente assistencialista, mas é muito mais do que isso. Você tem hoje essas 15 unidades Fabris, você proporciona emprego, mas também ensina muitos jovens a serem empreendedores. Como é que é isso? Nós temos hoje mais de 300 empreendedores. Tanto é que nós temos um trabalho que é o microcrédito para os empreendedores, porque eles se formam, então eles se tornam cabeleireiros, mas aí eles não têm recursos para comprar o secador, para comprar a cadeira. Então, junto com a formação deles, já vai os recursos dentro do microcrédito para que eles possam começar o seu negócio. Nós temos que fomentar o negócio porque nós precisamos desenvolver renda nos municípios onde estamos. A base é a educação. Segundo passo é gerar trabalho, é gerar renda para o desenvolvimento local. Isso é muito claro para nós. Nós, nesses 30 anos, aprendemos muito. Nós aprendemos muito, tivemos muitas experiências, né? Que eu falo que toda vez que você tem um problema, ela vira experiência. Adquirimos muitas experiências, mas nós nós desenvolvemos uma metodologia, criamos um modelo de desenvolvimento social sustentável, que hoje é um modelo para ser inclusive replicado em várias outras regiões que têm uma carência extrema, como no sertão nordestino. Conta o caso daquela moça que foi com você no palco, no evento que comemorou os 30 anos de Amigos do Bem. Então, a Sara. A Sara era uma criança que foi criada pelos avós, que passava fome num povoado, nunca tinha visto nada, não tinha energia elétrica, não tinha comida. E ela, então, quando se fala de sonhar, o que ela diz? Como você pode, com fome, olhando para o lado sem perspectiva nenhuma, como é que você fala em poder sonhar? Nós não sonhávamos. Hoje eu posso sonhar. E a Sara esteve comigo há 3 semanas em Nova York, na ONU, apresentando, mostrando a transformação, porque eu tenho certeza que nosso projeto prova isso. A miséria tem solução. A miséria tem solução, só que tem que agir. Tem que tirar do papel, tem que tirar... Todo mundo faz diagnósticos, né? Diagnósticos, está cheio de diagnósticos, mas e ação? Nós já sabemos o que tem que ser feito. Nós já sabemos o que tem que ser feito. Eu acho que o nosso país já tem claro como é que nós podemos erradicar esta pobreza, essa desigualdade gritante, inaceitável, num país rico como o nosso, que é uma potência agroalimentar, energética, é uma potência em volume, em tamanho, e de repente nós olhamos e temos um ranking de 10ª posição de um dos países mais desiguais do mundo.
Isso não, a nossa desigualdade, ela não fala com a posição que nós temos de PIB, com a posição, com outras posições. Algo está errado. E nós precisamos acertar isso. Porque eu sempre falo que Deus não criou a miséria. Foi o descaso dos homens. E nós somos culpados. As pessoas estão lá, elas estão lá. De onde vieram o sertanejo? Por que eles estão lá? É o semiárido mais populoso do mundo. Eles vieram dos povos indígenas, que perdiam suas aldeias e corriam, fugiam para os lugares mais distantes. Tanto é que os locais onde nós atuamos têm os nomes indígenas. Catimbau, Inajá, Buic, nomes indígenas. Afrodescendentes, a mesma coisa. Eles fugiam, lutando pela sobrevivência, nos locais mais distantes. E foi assim que o nosso semiárido se tornou, no Nordeste, o semiárido mais populoso do mundo. E vocês são auditados periodicamente. Vocês já fizeram alguma conta de quanto cada real investido vai reverter em atividades? Sim, nós somos auditados há muitos anos, há mais de 10 anos pela Ernst Young, pela UI. Aliás, nós somos um case para eles, porque nós temos os processos, a nossa estrutura é de uma empresa com tecnologia em tudo, então eles ficam assim super admirados de ver como eu sou empresária e o meu olhar e as exigências de uma empresa e a necessidade, eu levei isso tudo junto com os nossos amigos do bem, com a equipe muito comprometida. E agora teve o IDES, né, que vê o impacto social, que desenvolve um trabalho, ele é conhecido internacionalmente, o IDES, ele fez um trabalho de 2 anos, super profundo, e ele trouxe o S-ROI do nosso, a cada R$1 investido, é 6,45 de retorno. Isso saiu até no valor econômico, 2.100 bilhões, no período de 10 anos de transformação, de mudança local. Então, as pessoas lá não tinham absolutamente nada. E depois dos Amigos do Bem, com a área de educação e com a área produtiva e gerando o atendimento médico, odontológico e tudo que nós levamos, transformou. Então, cada R$1 de doação, ele se transforma em 6,45 de transformação. Isso é maravilhoso também, é um case, né? Vamos colocar isso em perspectiva. Na biografia de Elon Musk, existe um pedaço no qual ele comenta que o Bill Gates o procurou para que ele fizesse algumas doações. A conversa não foi muito bem por outros motivos, depois a gente pode até falar. Mas ele fez uma conta na qual ele diz que cada dólar investido naquelas iniciativas iria causar um impacto de 20 centavos. Vamos comparar com o teu caso. 1 para 6. É muito diferente. É muito diferente. Então, a gente precisa compreender melhor a magnitude desse projeto e como é que isso muda de fato a vida das pessoas. Mas você não está presente só no sertão. Aqui em São Paulo você também tem uma iniciativa de creches, não é isso? Sim, a minha mãe tem 2.000 crianças aqui em São Paulo. Ela continua... Sua mãe tem 96 anos. Então, minha mãe tem 96 anos, né? E eu sempre fui uma parceira, ela que me ensinou a fazer o bem. Olha só, eu falo a responsabilidade dos pais, porque ela que me ensinou a fazer o bem, ela é maravilhosa, e eu agradeço a minha mãe, que ela é minha inspiração. E eu sempre estive muito junta dela em todas as ações sociais, desde pequena. Nós nascemos tendo que olhar para o lado. Então, nós nunca olhamos somente para a nossa vida, para o nosso conforto. Nós, desde pequena, eu agradeço a ela. As suas filhas também estão. E minhas filhas também. Por isso que eu digo, é uma corrente. E mamãe me ensinou, eu passei para os meus filhos, que eu também me sinto muito feliz, porque eu tenho 4 filhos. Muitas vezes você convence os de fora e não convence os de dentro. Aí você diz...
Poxa, pessoas acompanham, mas e onde está a família? É difícil, a família muitas vezes ela fica até com um pouco de desconforto dessa ausência da mãe, mas não, no caso meus filhos me acompanham, principalmente a Caroline, né, que é meu braço direito, voluntária, todos nós somos voluntários. Então, o trabalho das creches, nós temos 2.000 crianças, que dou todo o apoio para as crianças aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo nós temos também a sede dos Amigos do Bem, onde tudo acontece aqui. São 10.600 voluntários. É o maior grupo de voluntários ativo da América Latina. Mas voluntários que todos os meses, mais de 5.000 voluntários vão para as redes de mercado. Você chega na Central do Bem, são voluntários costurando as roupinhas, arrumando as cestas básicas, limpando os brinquedos, montando os kits. É lindo de ver. Quem já chega na Central do Bem já sai já com algo assim, esse exemplo de amor de milhares de pessoas. Porque eu só estou na frente, mas quem faz tudo isso são meus amigos do bem. Ninguém faz nada sozinho, isso eu tenho claro na minha vida. Bom, essa iniciativa familiar me faz lembrar da CIMED, que é uma empresa familiar, mas não é só o controle acionário familiar, mas tem o envolvimento da família inteira, né, João? Conta pra gente. Isso. Em primeiro lugar, parabéns aí. História maravilhosa, de arrepiar mesmo. Na hora que você fala, brilha os olhos, né? É muito bonito. História bem legal. Eu tive a oportunidade de nascer numa família de empreendedores do setor farmacêutico. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos. E ali, dentro do meu negócio, eu comecei a entender um Brasil completamente diferente. Porque eu falo um pouco do que ela fala, desse Brasil profundo. Eu me identifiquei rapidamente, quando jovem, no que voltava para o Brasil. Comecei a rodar muito a região norte e nordeste, e ali a gente começou a construir uma cultura de acessibilidade. Porque medicamento é a primeira necessidade. Só que num país muito pobre, como a gente consegue dar acesso a isso? E aí, em cima disso, a gente começou a construir uma estrutura de uma cadeia de verticalização, onde a CIMED é o único modelo na América do Sul a ter desde a embalagem, a indústria e a distribuição própria, onde o nosso foco é o pequeno empreendedor. E com esse modelo de negócio, a gente conseguiu estruturar e avançar. Porque o nosso setor é um setor onde ele tem muita barreira. A nossa indústria hoje, principalmente a farmacêutica, é uma indústria que não deve nada a nenhum país do mundo. Principalmente porque a Anvisa é um órgão muito regulatório no Brasil. Então, quer dizer, medicamento no Brasil hoje é top 1 no mundo inteiro. Um setor muito pulverizado. São 300 farmacêuticas no Brasil hoje. Um setor em média de 200 bilhões de reais ano, onde a maior tem 7 a 8% de market share. E o mais legal, em cima da tua pergunta, maioria familiar. Maioria. A maioria familiar, aonde a nossa indústria ela é dos anos 40. Então não é uma indústria ainda centenária nacional, onde no caso da CIMED a gente já está na 4ª geração, que são os meus filhos. E quantos parentes estão envolvidos aí na gestão da empresa? Na verdade, na minha família nós chegamos a ter 14... você e tua irmã, tá? Na minha família nós chegamos a ter 14 indústrias, tá? Então você imagina competir em família. Sim. É tio, tia, avô, avó, filho, todo mundo do setor. No caso da CIMED, só sou eu e minha irmã. Meu pai e minha mãe já são falecidos, então praticamente só sou nós dois. E aí nós dois, eu tenho 5 filhos, a Carla tem 3. E isso é legal. Dos 8, 6 já trabalham. 2 não trabalham ainda, que é a Charlotte e o Pedro, que um tem 9 e o outro tem 3. Tá dando um tempinho. Então, de sucessão, a gente meio... Tá dando um tempinho. Quer dizer, uma indústria que já está na 4ª geração, quando você olha todo o ecossistema da família. Ricardo, quando a gente olha o case da Alcione, como é que a gente pode fazer em termos de comunicação para sensibilizar mais pessoas para uma causa como essa? Eu acho importante isso. A gente tem, né, historicamente no país, os 2 setores que mais tardiamente começaram a fazer comunicação foi educação e saúde. Por quê? Porque existia uma percepção que, assim, se o hospital é bom, se o colégio é bom, ele não precisa fazer propaganda.
as pessoas vêm naturalmente. Demanda, né? O problema é que isso não é verdade. Hoje, muitas vezes, você não faz comunicação. Quer dizer, uma coisa é fazer publicidade, outra coisa é fazer comunicação. Às vezes, você faz comunicação simplesmente para você dizer o que você está fazendo, e a comunicação ela não funciona como captação, ela funciona como atração. São pessoas que se identificam com aquela causa, com aquela visão, com aquele propósito e se aproximam da associação, se aproximam da empresa, né? Quando você consegue trazer pessoa que olha parecido, eu sempre digo que o propósito certo atrai pessoas certas. Se você leva esse olhar para uma associação como a dela, ou como uma empresa, vai ter o mesmo resultado de uma empresa. Você vai trazer gente interessada em colaborar com aquilo, porque aquilo fala com a essência dela. Isso faz toda a diferença e reduz muito o custo de comunicação. Porque assim, essas pessoas depois vão começar a ajudar a trazer pessoas que se encaixam nessa mesma cultura. Então é uma comunicação que tem vamos olhar para a rentabilidade, né, que ela estava dizendo agora, cada real investido nessa comunicação, a partir do teu propósito, vai render muito, porque ela vai trazer pessoas alinhadas com a tua visão de mundo, com o teu propósito. Em cima do que ele falou, é um dado interessante que você falou do setor de saúde, né? Hoje, quando você olha o setor farmacêutico, 70% do que é vendido no Brasil é curativo, não é preventivo. Aí vem a educação. Exatamente. Porque a prevenção, na verdade, é o melhor remédio. Quando o Alcione estava falando sobre educação, eu me lembrei de um disco que tinha um cliente nosso, que era o Colégio Bandeirantes. Ele tinha a seguinte visão: a educação é capaz de transformar a história de uma família em uma geração. Quando eu olho para isso, né, quando eu vejo você falando assim, a educação ajudou a gente a transformar, enquanto você falava, me ocorreu uma pergunta, se você me permite, para você. Essa é toda uma história de aprendizado, né? Vocês levaram muito ensinamento para essas pessoas, que ajudou a transformar a vida delas. Mas para você, no fundo, qual foi o grande aprendizado que você teve com essas pessoas que você controla? Olha, primeiro, o meu maior aprendizado é a fé deles, a fé. Porque você imagine você não ter absolutamente nada, não ter alimentos, não ter nada, não ter água, não olhar para o lado, não ter nada, e você chega em qualquer casa e fala: "Ô, minha amiga, como você está?" Estamos bem, graças a Deus. Então, assim, a minha fé se fortaleceu muito mais em ver como pode, porque é fácil a gente ter fé quando a gente tem motivos para ter fé, mas eu aprendi a ter muito mais fé. E a resistência deles, eles não reclamam de nada, eles têm uma resistência. Então eles resistem à fome, eles resistem à falta de trabalho, eles resistem. E eu passei, Ricardo, a ter vergonha de reclamar. Eu tenho problemas na coluna, eu estava até falando para o João, eu já operei, eu tenho dor constante, mas eu tenho até vergonha de falar. Porque nós temos dor, a gente tem remédio, a gente fica doente, a gente vai para o hospital. Então conviver com a situação deles, com dor, sem remédio, sem acesso ao hospital. Então, eu aprendi muito de que nós não temos problemas e que se nós temos problemas, os nossos problemas, nós podemos alcançar uma solução, o que para eles é muito difícil. Bom, eu tenho um problema agora que é chamar o break, o nosso intervalo, e daqui a pouco a gente volta com essa conversa que está muito boa. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Para os criativos, para os doutores, para os vaidosos, para os festeiros, para os comunicativos, para os clássicos, para os investidores, para os que vendem
e para os que entregam, para os ousados, para o inovador, para você, para todos. Sucesso tem um significado diferente para cada um. Nem sempre é sinônimo de riqueza ou fama e pode estar em coisas bem mais simples. Sucesso é transformar sonho em realidade. E sonho, cada um tem o seu. E nada melhor do que poder contar com parceiros para escrever essas histórias. O Banco Master chega para ajudar você com soluções focadas no seu sucesso, independente do que seja sucesso para você. Banco Master, seu sucesso, nossa maior conquista. O Travelex Group, líder global em câmbio, está presente em mais de 20 países e é sinônimo de excelência e confiança há mais de 45 anos. De um lado, com mais de 20 anos de experiência e mais de 120 lojas espalhadas por todo o país, a Travelex Confidence é uma das principais corretoras de câmbio do país. E de outro, o Travelex Bank é o primeiro banco exclusivo para operações de câmbio, regulamentado pelo Banco Central do Brasil. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. Ok, voltamos então com o Money Report aqui na BMC News. A gente estava falando das lições da Alcione, da resiliência, da resistência. Mas você falando tudo isso me lembrou uma passagem da minha vida com a minha mãe. Minha família toda é de Pernambuco e ela dizia que o sertanejo, antes de mais nada, é um povo muito digno, porque passa por todas essas dificuldades de cabeça erguida. É basicamente o que você tá falando. Eles são fortes. Eles são fortes. Agora até a gente está com uma campanha que vai sair que diz: o sertanejo é um forte, mas até os fortes precisam de ajuda, né? Mas eles são fortes. Eles são um exemplo para mim. Eu me tornei, Ricardo, uma pessoa muito melhor depois desse trabalho junto com eles. Eu aprendi muito. Eu tenho muitos amigos, mas quem mais me ensinou na vida, pessoas estudadas, pessoas, né, em posições relevantes, mas quem mais me ensinou na vida foram as pessoas mais simples do sertão. Eu aprendi mais com ele, foi quem mais me fez crescer como ser humano. Ainda tenho que crescer muito, estou só no começo, mas eu agradeço muito a Deus. Para nós que estamos aqui no Sudeste, é muito interessante ler um livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas, para entender bem o que é esse espírito resiliente, o que é lidar com esse tipo de adversidade e não se entregar. Outra frase, outro livro, outra obra importante que tem essa frase, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Os Sertões, Euclides da Cunha. Sim. Uma frase de lá, em que ele faz essa mesma análise que você tá fazendo aí. Você sabe, Ricardo, que agora mesmo a gente apresentou num filme a história. Era bom se não fosse uma história tão próxima, uma pessoa de 40 e poucos anos. Então ela conta que ela é filho único de 18 irmãos. Faleceram 17, 40 e poucos anos, de que a mãe faleceu na carroça, no caminho.
no último filho. Então, quando você vê histórias como essa, sabe, que está muito próximo de nós, 40 anos. Nós não estamos, se a gente estivesse vendo essa história de 100 e tantos anos, falar, antigamente era assim. Mas não é antigamente, é muito perto de nós, está muito próximo, ainda hoje. Está muito próximo a essa situação, essa miséria abandonada, e que tem em muitas partes do Brasil, mas se acentua muito no sertão nordestino. Que você consegue combater com galhardia, né? Mas esse ponto é importante porque nos remete a um sentimento de brasilidade. E a brasilidade ela é muito importante para entendermos o que nós somos, como é que nós chegamos aqui e como é que nós podemos evoluir como país. Mas aí eu queria passar a bola para o João, que um pouco antes a gente falava sobre a necessidade do brasileiro comprar do brasileiro, né? Até a gente lembrava também, o Ricardo, de uma campanha do Sebrae que está no ar, falando que como é importante se comprar ali de quem está perto de você. Então, como é que é isso, já que o teu setor tem tanta empresa nacional e a gente tem um recall na nossa cabeça, digamos, colonizada das empresas multinacionais? É bem colocado o que você falou, né? Do orgulho do sertanejo, do povo da fé, do povo da raça, né? O brasileiro ele fala muito sobre esses pilares, mas ele esquece um pouco de quem realmente faz o país. E eu acho que eu fui uma pessoa que fui criada nesse pequeno empreendedor. Eu também era um pequeno empreendedor. E a união desses pequenos empreendedores é que transforma na maior empresa do Brasil hoje. Mas como é que a gente resgata esse orgulho do povo brasileiro comprar do brasileiro? O americano ele tem orgulho de falar made in USA, não é? Parece que a gente não é o Brasil não é o Brasil com Z, é o Brasil com S. Sabe aquela coisa? Vamos virar o Brasil do brasileiro mesmo, do Brasil para o Brasil. E eu acho que a gente sim, o empreendedor ele tem que começar a falar isso para o brasileiro. E não só esperar o governo falar isso para o brasileiro. Acho que a união desses empreendedores vão começar a resgatar esse orgulho do brasileiro, que eu acho que é essa chama que tem que ser acesa. Porque quando a gente vai disputar, a gente ganha. É verdade. Não é verdade? Sem dúvida. E hoje, se você olhar para os dados de IBGE, dados estatísticos, há milhares e milhares de empreendedores que existem no Brasil hoje. Se bobear, o Brasil é o maior país do empreendedorismo, de pequenos empreendedores. Mas como unir isso? É engraçado, né? Estava falando. Você tem uma padaria, você tem uma borracharia, uma pastelaria, você não fala o nome da empresa, você fala o nome do dono. Ah, eu vou lá na padaria do João. Eu vou lá porque o brasileiro gosta de comprar quando ele vê a cara, né? É verdade. Não é isso? E são poucas empresas que botam a cara do dono agora, ultimamente. Eu, na verdade, a vida inteira eu fui um vendedor. O vendedor é aquele que leva a prosperidade, que leva o negócio. Eu boto a minha cara no meu negócio. Por quê? Qual o problema? Eu não estou empreendendo. Não é legal você mostrar como é que você faz? Sim, sem dúvida. Por que a gente não fez isso? E você falou um negócio sobre propósito também, que eu achei interessante, né? Essa juventude que está vindo agora, ela não vem mais só pelo salário. Sem dúvida. Ela vem pelo propósito. Já está com o chip instalado. Não, hoje, um menino que é entrevistado para trainee, ele entrevista mais o RH do que o RH é uma entrevista. Total. Você acabou de falar a verdade. Hoje, se você for ver a cultura da nossa empresa hoje, é uma cultura que as pessoas entenderam por que esse médico faz. E aí isso transforma o ritmo que você dá na tua empresa. Sabe? Fica ligado. O brasileiro também, ele perde, na verdade, ele fala que cultura é perder tempo, e na verdade cultura é ganhar tempo. Sem dúvida. Mas quantos empresários tratam esse assunto profundamente? Poucos. Que no final das coisas, uma empresa é formada de pessoas. Tudo parte de Mas eu te contrato, mas eu vou ganhar tempo e explicar o que a gente está fazendo, e não só o salário e a função. Quando os nossos funcionários entenderam o nosso propósito, que é proporcionar saúde e qualidade de vida por meio do acesso à população brasileira, mudou a conversa. Então, a gente fala muito sobre isso. E aí vem entrando. Propósito. Como é que a gente faz para transformar, ou melhor, para disseminar a cultura da empresa, que é o propósito, dentro de uma situação na qual muitas pessoas querem ficar em home office ou trabalhar só
4 dias por semana? É se adaptar. É se adaptar. Eu até brinco, eu não posso exigir de você aquilo que não está conectado com o teu dia a dia, o teu lifestyle, o teu propósito. Mas a partir do momento que hoje, no caso da nossa indústria, que é uma indústria que ela tem 7 dias na semana, normalmente a indústria tradicional ela trabalha 5, a gente trabalha 6, mas por que vocês trabalham de sábado? Porque o varejo trabalha de sábado. O varejo indo bem, eu vou bem. Quando as pessoas começam a entender isso, vai transformando. Então, quando eu falo do meu negócio, quando eu contrato, ele já entende o que ele vai fazer ali. E aí ele vai. Entendeu? É uma cultura que ela é implantada. O acesso ao medicamento, ele tem que ser diário. Todo dia. Eu falo, não, segunda-feira eu me trato. Se a farmácia não estiver aberta, se o produto se ela não estiver abastecida, o cara vai ter que esperar até segunda. Você falou um negócio legal, o pessoal vai gostar disso. A gente estipulou nesse médico que a gente trabalha de sábado, né? E a concorrência não trabalha de sábado. Qual é o melhor dia de venda? Sábado. Eu digo que as pessoas têm tempo para a farmácia e ficam mais tempo na farmácia. Olha que coisa engraçada. A gente fala que o sábado é o 13º do autônomo. Porque faz sentido total. O CLT, ele não tem um 13º? Uhum. É. Não tem 13 meses? Mas como é que eu faço 12 meses em 13? Trabalhando 2 sábados por semana, por mês. Eu trabalhando 2 sábados por mês, eu crio praticamente quantos dias? 24, mais um mês. Olha isso. Por isso que a CIMED cresce o dobro que o mercado projeta. Trabalha. Ricardo, acho que dá para você lembrar daquela história que você estava contando do executivo da Shell para valorizar o produto nacional? Sim, é um amigo que muitos anos atrás, esse momento que a indústria farmacêutica está vivendo, ele me lembra um momento de 30 anos atrás que a indústria de cosmético viveu. Né? Eu tive a sorte de um dia entrar numa agência e receber uma conta de cosmético para atender. De uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que se chamava Natura. E nesse momento saiu uma capa, com abertura de mercado, saiu uma capa que dizia o seguinte: para onde vai a Natura? Até agora a empresa foi muito bem, mas com a abertura do mercado, as internacionais chegando, qual vai ser o futuro dela? Naquele momento, a gente começou a perceber que era possível fazer que as empresas brasileiras sobrevivessem e aprendessem com essas americanas e ultrapassassem as americanas, né? E as inglesas e as francesas, especialmente. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada. Um dos executivos, a Natura resolveu contratar um executivo e ele foi dizer para o pai, né, que falou assim: olha, estou indo embora do Rio de Janeiro, largando uma multinacional de petróleo para ir trabalhar em São Paulo numa empresa brasileira de cosméticos. O pai falou: você é louco? Aí eu disse: não, eu vou te contar. Quando a gente faz na Shell, tem sempre todo ano uma convenção de engenharia. Então vão os times de engenharia do Brasil, do Japão, da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. A convenção começa com eles colocando no palco um problema, uma questão, e pedindo qual é a solução do time. E ele disse: o Brasil não só é o país que costuma ganhar, como sempre é o país que apresenta a solução mais barata, inclusive quando não ganha, porque o brasileiro já sabe que se fizer caro vai ter que fazer de novo. Então, isso me leva a crer que a gente pode ter empresas brasileiras, dizia ele, de classe mundial. E eu acredito que essa Natura pode ser uma delas. E foi aí que ele decidiu e apostar as fichas e realmente conseguiram fazer isso. E aí quando você olha para essa indústria, assim, a Natura foi muito bem, o Boticário foi muito bem. Né? Eu lembro que quando eu comecei a atender a Natura, tinha uma expressão que é assim: a Natura é a Avon brasileira. E isso gerava 2 preconceitos, né? Porque a Avon tinha uma imagem de marca muito bacana, por causa da venda direta, e ser brasileiro nisso era uma depreciação dupla. E a gente mostrou, falou: não, a gente não é nada disso, vamos mostrar o que a gente é. E aí nasceu da onde? Do propósito, da visão do que você está entregando para o mundo. Né? A Natura tinha uma linha chamada Natura Mamãe Bebê, e um dia que tinha um método de massagem, chamado Chantala, com um creme para isso, porque eles perceberam que a mãe, quando massageia o bebê, ela aumenta o vínculo que ela tem com a criança.
né? Isso é muito importante para dar segurança, para dar a tranquilidade para essa criança. E o anúncio que a gente fez, ele tinha um título que era o seguinte: que mundo vamos deixar para os nossos filhos? E que filhos vamos deixar para o mundo? Sensacional. Né? Isso aí a gente está vendendo uma linha de cuidados para gestante e bebê. Mas a gente não estava entregando isso, a gente estava entregando uma coisa, um propósito muito acima disso daí. É engraçado que ele acabou de falar sobre Natura, né? Eu sou um cara que sou apaixonado pelo case de Natura. Até que o meu CFO veio de Natura, o meu tributário veio de Natura. O case de Natura basicamente E vou te falar um negócio. Em 2017, quando a gente começou a fazer a transformação da nossa marca, eu olhei muito a Natura, comecei a olhar, porque você falou que ainda esse boom na farmacêutica não veio ainda. E aí o que eu pensei? Hoje, todo produto farmacêutico, você conhece a marca, mas você não sabe quem fabrica. Exatamente. Já percebeu isso? São poucos, é verdade. E aí eu falei, vamos fazer exatamente o que a Natura faz. Exatamente isso. A CIMED, ela tem que se transformar na Natura farmacêutica, na cultura da Natura farmacêutica. Então vamos parar de falar de marca. Vamos explicar para a população brasileira primeiro o que a CIMED faz e dali a gente começa a mostrar que ela faz. por que ela faz e aí de lá a gente começa a mostrar nossas marcas. Muito interessante. Por isso que esse ano a gente ganhou Maiores e Melhores, agora a gente acabou de saber que nós vamos ser o Top of Mind da Folha. Por que a gente começou com a comunicação agora, entendeu? Dentro do nosso propósito, explicar para o brasileiro o que é aquilo. E tem uma coisa importante, o seu portfólio ele é muito grande, assim como o da Natura era muito grande. Então você não tem nem verba para comunicar tudo isso. A gente escolheu 2 produtos, Mamãe Bebê e Cronos, que foi aquela campanha com mulheres de verdade, que não tinha mais modelos. A gente acabou com o modelo, né? Tem uma história engraçada que a gente começou a procurar as modelos nas nossas agendas. Pô, tem a mãe de uma amiga minha, ela usa Natura, ela é bonita, etc e tal. E um dia aconteceu que eu cheguei num shopping e fui falar com uma moça que eu vi passando, assim, uns 40 e poucos anos, eu tinha uns 26, 27. Eu falei, oi, você gostaria de participar de uma campanha de cosmético? Aí ela falou assim, que história é essa, né? Pegadinha, né? Eu juro, eu dei meu cartão para ela, você liga, por favor. Porque ela achava que era uma cantada. Era uma cantada. Porque nenhuma mulher de 40 anos imaginava que podia aparecer num anúncio de cosméticos anti-sinais, né? E a gente chegou a ter mulher de 68 na campanha. E isso mudou o padrão mundial de fazer comunicação de cosmético. Para a gente encerrar esse bloco, eu só gostaria de lembrar de uma coisa que é interessante. Havia essa imagem de que a Natura era a Avon brasileira e depois a Natura comprou a Avon. E comprou a Body Shop, e comprou a Aesop. Isso mostra que o capital brasileiro tem um potencial gigantesco. Você viu agora? Falei? E eles têm um olhar social que top. É incrível. Anda junto, né? Exatamente. Essa visão. Nós vamos ficar por aqui nesse bloco, daqui a pouco a gente volta. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Para os criativos, para os doutores, para os vaidosos, para os festeiros, para os comunicativos, para os clássicos, para os investidores, para os que vendem e para os que entregam, para os ousados, para o inovador, para você, para todos. Sucesso tem um significado diferente para cada um. Nem sempre é sinônimo de riqueza ou fama e pode estar em coisas bem mais simples. Sucesso é transformar sonho em realidade. E sonho, cada um tem o seu. E nada melhor do que poder contar com parceiros para escrever essas histórias. O Banco Master chega para ajudar você com soluções focadas no seu sucesso, independente do que seja sucesso para você. Banco Master, seu sucesso, nossa maior conquista.
Travelex Group, líder global em câmbio, está presente em mais de 20 países e é sinônimo de excelência e confiança há mais de 45 anos. De um lado, com mais de 20 anos de experiência e mais de 120 lojas espalhadas por todo o país, a Travelex Confidence é uma das principais corretoras de câmbio do país. E de outro, o Travelex Bank é o primeiro banco exclusivo para operações de câmbio, regulamentado pelo Banco Central do Brasil. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. Bem-vindos! Nós voltamos aqui com o nosso terceiro bloco de Money Report em BMC News. Estamos aqui falando da questão do empreendedorismo brasileiro, como é que a gente pode valorizar as nossas marcas nacionais e como é que as pessoas se sensibilizam com isso também, né? E o João tem um case incrível de reconhecimento, acabou de ser premiado pelo Melhores Maiores, e você estava falando também do Top of Mind, né? Como é que você lida com o day after das premiações? Porque uma coisa é a gente ganhar, outra coisa é e depois como é que fica. Porque muitas pessoas sobem num salto alto, outras ficam muito ansiosas em manter o alto nível. Como é que vocês estão fazendo? Sensacional essa pergunta. Parece que você estava conectado no dia seguinte que a gente ganhou o prêmio da mensagem que eu passei para todos os funcionários. Que é justamente isso, né? A gente não perder o jeito que a gente fez para ser aquela maior e melhor naquele momento. E, ao mesmo tempo, o que a gente tem que continuar fazendo para quem ganha o primeiro quer ganhar o segundo. Quem ganha o segundo quer ganhar o terceiro. Como é que a gente se mantém no top sem perder a humildade, sem perder os nossos valores, sem subir ou descer do salto, ficar naquele equilíbrio. É continuar esse processo de transformação no nosso negócio. Porque eu acho que o prêmio não é meu, o prêmio é nosso. O prêmio não é do João, não é da Carla, o prêmio foi de todas as pessoas que estão na CIMED e que passaram pela CIMED também. E eu falo muito isso, né? O prêmio não é daquele momento, é daquelas pessoas que também fizeram a CIMED chegar onde ela chega. E aí é legal, porque isso começa a engajar de uma maneira diferente. E logo na sequência, eu brinco e falo o seguinte, que a nossa empresa ela trabalha numa alta performance igual um time de alto rendimento. Você ganha o campeonato, você já tem que estar pensando como é que você vai fazer no próximo campeonato. Quais são as peças que têm que ser mudadas, quais são as peças que têm que subir, qual é o banco de reserva que você tem, e aí você começa a traçar o planejamento. E é muito legal, tá todo mundo falando de orçamento, né? Você começa a projetar o orçamento das empresas dos últimos tri em relação ao próximo ano. A gente fala que a gente começa a ganhar o outro ano dentro do último tri. Porque o ano tem que ser entregue, tem que estar entregue já. E aonde a gente vira a chave? No último tri do ano, e não no primeiro tri do ano seguinte. Mas você está falando, John, eu concordo plenamente, né? O dia seguinte, porque eu falo que a maior armadilha da vida é dinheiro e poder. Isso aí. É a maior armadilha da vida. Você achar que está aqui, né? É dinheiro e poder. A gente manter a humildade e lembrar todos os dias que nós morremos, que nós estamos de passagem. Então, usufruir de tudo com essa humildade e olhar para as pessoas e poder ver a vida não só no conforto do presente, nas conquistas do presente, mas poder ver a vida como uma função também de colaborar para um mundo melhor, para as próximas gerações, com algo eu adoro. Eu sempre falo uma frase do Cortella, porque eu gosto demais, né, que ele fala, eu não quero ser famoso, eu quero ser importante. E o dia que eu morrer, que eu faça falta. Então eu acho que a gente só vai fazer falta quando nós estivermos a nossa vida muito alinhada com os nossos propósitos, com o legado
que nós vamos deixar, né? E tem a ver com isso do dia seguinte, de um prêmio, do como vamos ficar. Eu acho que você, né, o Ricardo, tem isso daí muito, muito claro, o jeito de vocês, essa humildade. Deixa eu fazer uma pergunta para ela antes de você falar, que tem a ver com a história do Day After. Recentemente você fez o evento dos 30 anos e tinha uma meta que era arrecadar 30 milhões e vocês arrecadaram 38 milhões. Então, como é que foi, primeiro, ultrapassar essa meta e como é que foi o Day After de ter ultrapassado a meta? Primeiro, quando nós colocamos essa meta, a gente coloca uma meta, mas a gente sabe que doações é diferente de você ter uma média de vendas, né? Você sabe que vai ter que ser muito, a pessoa, algo que, uma doação, você não é que você pode contar. Nós apresentamos o nosso projeto com a legitimidade, com o sentimento, que eu acho que é muito claro para todos, e nós ficamos assim super felizes quando nós conseguimos. E quando nós ultrapassamos essa meta, 2 dias antes, esse jantar ele ia ser somente para manter o nosso projeto, que já é um desafio, porque só de alimentos, né? Porque quem tem fome não é livre, a gente tem milhares de pessoas que passam fome, são 30 mil cestas básicas por mês, o que dá 3 milhões quase de reais só para o alimento, fora toda essa estrutura dos Amigos do Bem, que é gigante, né? O projeto é gigante. Então, quando nós falamos dos 30 milhões, nós falamos, olha, para poder ajudar nesse orçamento dificílimo nosso. Só que 2 dias antes, eu coloquei mais um projeto, que foi um novo centro de transformação. Construir mais um centro de transformação. Então eu assustei todo mundo. Mas a Alcione, eu falei, nós vamos conseguir. E vou dizer, a nossa meta é 30, mas nós vamos conseguir mais. E todo mundo, Alcione, a gente não sabe nem se vai conseguir 30. Escuta, vamos conseguir. Então, quando veio o resultado dos 38, meu coração já estava assim, eu falei, meu Deus, está vendo, a gente faz as coisas, e de repente vai e dá certo. Então nós estamos muito felizes com esse resultado, porque é uma arrecadação muito importante para nós e uma doação da credibilidade do nosso projeto. 30 anos de história, em 30 anos a gente não tem uma vírgula negativa do nosso projeto, né? Então, assim, isso é muito bom, a gente ter amigos que nos enxergam, que sabem o que a gente faz e que nos ajudam. Ricardo, tinha uma pergunta para fazer para você. Eu tinha, mas não é só para ela não, é para a nossa conversa. E voltando para a questão do brasileiro, né? João estava dizendo assim, como a empresa brasileira pode se destacar no Brasil, vendendo para brasileiros, despertando neles o orgulho de comprar coisas produzidas por brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro viés que eu acho muito importante, né? Trazendo agora para o ESG, é olhar o ESG com o viés econômico, a Amazônia. Né? Isso foi uma coisa muito importante para a Natura. Por exemplo, eu tive a oportunidade de lançar a Natura Ecos. Quando você olha a natureza, né? Quando você olha a Amazônia com o potencial de soluções cosméticas, ela é fantástica. Quando eu olho para a Amazônia com o potencial de soluções farmacêuticas, ela é mais incrível ainda. O que faz a gente poder oferecer para o brasileiro uma solução feita no Brasil, mas também oferecer para o exterior soluções que os gringos não podem trazer. Hoje já tem, né? Já tem várias ervas feitas no Brasil que já vão de lá e vêm para cá. O Brasil já exporta alguns princípios ativos, mas desenvolvimento de novas moléculas, principalmente em P&D, é um pouco mais complexo, porque são valores altíssimos, principalmente quando você não tem os estudos da propriedade das plantas. Sim. Então acho que ainda tem um caminho ainda. É um outro setor, sem né? dúvida. Que é um pouco diferente do cosmético. É. Na verdade, o cosmético você não toma muito, você passa. Sim, é verdade. São os testes diferentes. São diferentes. Mas tem eu me lembrei disso porque o Dr. Drauzio Varela, né, ficando aqui ainda no farmacêutico, um dia fizeram uma matéria, mas muitos anos atrás, fizeram uma matéria e falaram assim, Drauzio, você acha que os nossos filhos ainda vão se orgulhar da Amazônia? E ele disse, eu acho que nossos filhos ainda vão ser ricos por causa da Amazônia. Aí.
Olha, Visão, né? 20 e poucos anos atrás, eu falei, rapaz, esse cara, ele está enxergando muito longe. Acho que a gente tinha acabado de lançar, ou estava para lançar a linha Natura X, acho que era até na TV Cultura. E ele olhou assim e falou isso. Eu falei, puxa. João, você dentro do universo familiar, sua esposa também atua na CIMED ou não? Não. Porque aqui a gente tem dois casos em que tanto o Iori, marido da Alcione, como a Cecília, sua esposa, vocês trabalham também em casal, né? ele é meu melhor voluntário. É ótimo porque eu sei de todo o tempo dele o que ele está fazendo, então eu consigo... Você já viu, né? Ele não tem... Ele é ótimo, meu melhor voluntário, meu companheiro. É muito importante isso, você ter o apoio da família, é muito importante, do marido, porque senão a gente não chega onde nós temos que chegar. É engraçado, você vai olhar essa mesa aqui, né? Tem muita família envolvida, o próprio Aloysio, né? A Cris também faz parte do Money Report. Mas eu me lembrei de mais um caso de uma empresa brasileira familiar, que aliás é patrocinadora do programa Ambipar, né? Que é cliente nosso também. Assim, é a família dentro do negócio, né? Trazendo valores familiares. E na hora que você vai fazer uma reunião, é engraçado, porque houve situações em que estávamos eu e a minha mulher, a Aloysio e a Cris, Tércio, Guilherme, quer dizer, eram 3 famílias brasileiras fazendo, às vezes, soluções que hoje estão sendo exportadas para o exterior. Assim, a gente hoje leva para o exterior a tecnologia de gestão ambiental. Para você ter uma ideia, a Ambipar ganhou nos Estados Unidos uma concorrência de 20 anos e 500 milhões de dólares para ensinar a rede ferroviária americana como lidar com produtos ambientalmente perigosos. Nos Estados Unidos, uma empresa absolutamente brasileira. Bom, eu vou encerrar agora nosso programa só contando o lado B também da empresa familiar, que é quando tem problemas de sucessão também. E eu vou lembrar de uma história que ocorreu na Editora Abril, entre os filhos do fundador, que era o Victor Tivita, Roberto e Richard, disputavam ferozmente a primazia da empresa e o controle. E dentro dessa briga, aí a gente entende o que é a inteligência emocional. Roberto Tivita, sabendo que o Richard tinha uma grande ascendência pelos outros diretores, passou a adotar a seguinte postura nas reuniões de diretoria. Ele iria sempre defender o contrário do que ele queria, porque ele sabia que o irmão automaticamente seria contrário, contra ele, e levaria toda a diretoria para o lado oposto. Então, ele pensando, eu vou defender o contrário do que eu quero e vou conseguir aquilo que eu desejo. E foi o que acontecia. Não é à toa que quando eles se separaram, o Roberto ele ficou com, se não me engano, 40% equivalente a toda a fortuna do seu Victor. E depois de 10 anos, ele tinha 10 vezes mais o que o irmão tinha. Então, isso mostra que a inteligência emocional é algo importantíssimo, né? Bom, nós ficamos por aqui. Eu agradeço muito a audiência de todos, a presença da Alcione, o João, o Ricardo. Muito obrigado a vocês. Até quinta-feira, 9 horas da noite.